A fé em Cristo é fortemente fundamentada em um fato histórico investigável, a ressurreição. Paulo, apóstolo de Cristo, sobre a certeza da ressurreição, declara: se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa pregação, e falsa a vossa fé. 1 Coríntios 15, 13 e 14. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Assim como todos morrem em Adão, assim todos também serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 20 a 22. Jesus nos fez uma declaração surpreendente: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. De acordo com testemunhas oculares, Jesus demonstrou a vitória sobre a morte quando ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. É essa fé que dá esperança aos seguidores de Jesus há mais de 2000 anos, mas há pessoas que não acreditam na ressurreição. Os seguidores de Jesus escreveram que ele apareceu a eles vivo, e bem, mesmo depois de ter sido crucificado e sepultado. Eles afirmaram que não apenas o viram, mas também comeram com ele, tocaram nele, e o avistaram por 40 dias, até ser elevado aos céus. Essa é apenas uma história que se desenvolveu ao longo do tempo, ou é baseada em evidências verificáveis? A resposta a essa pergunta está no centro da fé em Cristo, porque tendo Jesus ressuscitado, isso confirma tudo o que ele disse sobre si mesmo. Tendo Jesus ressuscitado, somente ele teria as respostas para perguntas como: qual é o sentido da vida, e o que nos espera quando morremos? O teólogo RCPR colocou desta forma: a afirmação sobre a ressurreição é essencial para a fé em Cristo. Se Deus ressuscitou Jesus, ele recebeu um selo de aprovação que nenhum outro líder jamais recebeu. Buda morreu. Maomé está morto. Moisés morreu. Confúcio está morto, porém na fé nazarena, Jesus está vivo, e bem. Muitos céticos tentaram refutar a história da ressurreição. Para encontrar a resposta devemos examinar as evidências históricas, e chegar às nossas próprias conclusões. Vamos ver o que os céticos que investigaram a história da ressurreição por si mesmos descobriram. Antes de sua morte, Jesus disse a seus seguidores que alguém o trairia, que ele seria preso e crucificado, mas ressuscitaria 3 dias depois. Ele prometeu que sua morte e ressurreição provariam a todos que ele era de fato o Messias, se eles apenas abrissem seus corações e mentes. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu, e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém, não se lhe dará outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mateus 12, 38 a 40. O estudioso bíblico Will Smith escreveu sobre Jesus. Quando ele disse que ele próprio ressuscitaria 3 dias após sua crucificação, ele fez uma declaração extremamente ousada, especialmente se ele esperasse a lealdade contínua de seus seguidores, a menos que ele realmente tivesse a certeza de que iria ressuscitar. Não há nenhum líder mundial conhecido que tenha tido a audácia de fazer uma declaração como essa. Em outras palavras, já que Jesus disse a seus seguidores que a ressurreição seria o sinal que provaria ao mundo que ele era o Messias, qualquer falha em cumprir a promessa o colocaria como uma fraude. As últimas páginas dos evangelhos relatam detalhadamente o que aconteceu. Como Jesus havia previsto, um de seus seguidores, Judas Iscariotes, o traiu. Ele foi preso, e após ser julgado pelo Sinédrio, foi condenado à morte por blasfêmia, sendo então, entregue às autoridades romanas. Pôncio Pilatos, por influência dos principais dos sacerdotes e do povo, o sentencia à morte por crucificação, por crime de sedição. Antes de ser pregado na cruz, Jesus foi brutalmente espancado com um chicote de várias pontas, com pedaços de ossos e metais amarrados nas pontas, rasgando sua pele, e como se isso não bastasse, eles o socaram, chutaram, e cuspiram nele. Os carrascos então usaram um martelo pesado para pregar seus pulsos e pés na cruz com longos pregos de metal, e finalmente, colocaram a cruz em um buraco no chão, entre outras 2 cruzes de ladrões condenados. Jesus ficou pendurado na cruz por quase 6 horas, então por volta das 3 horas da tarde, exatamente no horário em que os sacerdotes costumavam oferecer um cordeiro imaculado como o sacrifício da Páscoa, Jesus gritou: está consumado em aramaico, e deu seu último suspiro. E de repente o céu escureceu, e um terremoto sacudiu a terra. Uma escuridão ainda maior desceu sobre seus seguidores, destruindo os sonhos de todas as pessoas que o seguiram. Pilatos queria ter certeza de que Jesus estava morto antes de autorizar o sepultamento de seu corpo crucificado.
Um soldado romano perfurou o lado de Jesus com uma lança, e a mistura de água e sangue que jorrou do ferimento foi evidência de que ele estava realmente morto. Os mortos geralmente não sangram, mas no átrio direito do coração de uma pessoa, o sangue líquido pode permanecer após a morte, e no saco cardíaco externo, um soro chamado hidropericárdio permanece. Somente depois que os soldados confirmaram sua morte, o corpo de Jesus foi retirado da cruz e colocado no sepulcro de José de Arimateia. Os soldados romanos selaram o sepulcro e colocaram sentinelas ao lado. Enquanto isso, os seguidores de Jesus se esconderam e ficaram em choque. A esperança havia se acabado? Roma e os líderes judeus teriam vencido? Assim parecia. Mas algo aconteceu. Esse não foi o fim da história. Em um artigo publicado no New York Times, Peter Sells descreveu a sequência surpreendente de eventos, 3 dias após a morte de Jesus. Pouco depois da execução de Jesus, seus seguidores se transformaram de um grupo confuso e oculto para uma formação, cujos membros estariam dispostos a arriscar suas vidas para pregar sobre Jesus e o reino dos céus que se aproximava, até que finalmente mudaram a face de um poderoso império. Algo surpreendente aconteceu. Portanto, é muito importante saber o que ocorreu com o corpo de Jesus, depois que ele foi retirado da cruz e colocado no sepulcro. Quanto mais profundamente investigarmos, descobriremos os fatos. Existem apenas 5 explicações plausíveis para a ressurreição de Jesus, conforme registrado no Novo Testamento. Ou Jesus não morreu realmente na cruz, ou a ressurreição foi uma conspiração, ou os apóstolos sofriam de alucinações, ou a história toda é um mito, ou realmente, a ressurreição foi um fato verdadeiro. Vamos tentar examinar cada opção nas Escrituras, e ver qual delas é consistente com os fatos. Antes de nos aprofundarmos no papel de investigadores forenses e resolver o mistério da ressurreição, precisamos primeiro estabelecer, sem sombra de dúvida, o que estamos de fato lidando. Já houve casos noticiados em que um cadáver levado ao necrotério, de repente acordou e voltou à vida? Poderia ser esse o caso que aconteceu com Jesus? Visto que alguns alegaram que Jesus sobreviveu à crucificação e se recuperou no ar frio e úmido do sepulcro, mas essa teoria não se encaixa nas evidências forenses. Um artigo publicado no jornal da American Medical Association explicou por que essa teoria do desmaio é insatisfatória. Não há dúvidas sobre a validade das evidências históricas e médicas de que Jesus morreu. A lança enfiada entre as costelas do seu lado direito provavelmente perfurou não apenas seu pulmão direito, mas também o pericárdio e o coração, garantindo assim, definitivamente sua morte. Mas talvez, valha a pena considerar esta afirmação com ceticismo, afinal, já se passaram 2000 anos desde então, no mínimo devemos solicitar uma segunda opinião. Uma boa fonte para tal opinião são os relatos de historiadores não cristãos da época de Jesus. 3 desses historiadores mencionaram a morte de Jesus. Luciano de Samosata, um escritor de sátiras romanas que viveu entre 125 e 181 d.C., escreveu que Jesus foi um filósofo, que foi crucificado. Flávio Joséfo, historiador judeu que viveu entre 37 e 100 d.C., escreveu: e naquela época, Jesus era um homem sábio, pois ele realizava milagres, e quando Pilatos o condenou a ser crucificado, de acordo com o relato dos principais homens entre nós, aqueles que o amavam no início, não deixaram de amá-lo. Tácito, historiador romano que viveu entre 56 e 120 d.C., escreveu: Cristo, a fonte da qual o nome deriva, sofreu severos tormentos nas mãos de nosso procurador Pôncio Pilatos. Não há nenhum registro cristão, romano, ou judaico que lance dúvidas sobre a morte, ou o sepultamento de Jesus. Até mesmo os céticos entre os estudiosos, aqueles que negam a história da ressurreição, concordam que Jesus morreu. O famoso cético James Tabor escreveu: acredito que não devemos questionar a morte de Jesus, dado o fato de que ele foi executado por crucificação. John Dominic Crossan, cofundador do notoriamente cético Seminário Jesus, também concordou que Jesus existiu, e que ele morreu. Ele disse: sua crucificação é um fato histórico como qualquer outro fato. À luz dessas evidências históricas, parece que temos bons motivos para rejeitar a primeira das 5 explicações que propusemos acima. Jesus morreu, disso não há dúvida. Sobre o mistério do sepulcro vazio, nenhum historiador sério duvida do fato de que Jesus estava realmente morto quando seu corpo foi retirado da cruz. No entanto, muitos se perguntam como exatamente o corpo de Jesus desapareceu do sepulcro. O jornalista inglês Dr. Frank Morrison inicialmente acreditava que a ressurreição era um mito ou uma farsa, e começou a pesquisar o assunto com o objetivo de escrever um livro para desmascarar a história.
O livro se tornou famoso, mas por um motivo bem diferente da intenção original do autor. Morrison começou uma tentativa de investigar o mistério do sepulcro vazio. O sepulcro pertencia a José de Arimateia, que era membro do Sinédrio. Na terra de Israel daqueles dias, um membro do Sinédrio era o equivalente a alguém muito famoso nos dias atuais. Todos sabiam quem eram os membros do Sinédrio. José de Arimateia foi uma pessoa real. Caso contrário, os líderes judeus teriam exposto tudo como uma fraude numa tentativa de refutar a história da ressurreição. O sepulcro de José deve ter sido de fácil identificação, então qualquer alegação de que o corpo de Jesus tenha se perdido no cemitério é simplesmente infundada. Morrison se perguntou por que os inimigos de Jesus permitiram que o relato do sepulcro vazio se desenvolvesse, se não houvesse nenhum fundo de verdade nele. A descoberta do corpo de Jesus seria o fim imediato de toda a história. Historicamente sabemos que os inimigos de Jesus acusaram seus seguidores de roubar seu corpo. Uma acusação que aponta para uma verdade universalmente aceita. O sepulcro estava de fato vazio. Os líderes judeus ficaram chocados, eles acusaram os seguidores de Jesus de roubar o corpo, porém os romanos haviam colocado uma guarda 24 horas do lado de fora do sepulcro, e até designaram uma unidade bem treinada de 4 a 16 soldados para vigiá-la. Se os soldados da unidade falhassem em seu dever, se eles dormissem, abandonassem sua posição, ou tropeçassem de qualquer outra forma, há várias fontes históricas que descrevem exatamente o que aconteceria com eles. Eles seriam despidos de seus uniformes, poderiam ser queimados vivos, ou crucificados de cabeça para baixo. A unidade de guarda romana era dedicada e disciplinada, e seus soldados tinham muito medo de falhar. Era uma tarefa impossível escapar da vista dos guardas, e mais ainda mover uma pedra rolante super pesada. Mesmo assim a pedra foi removida, e o corpo de Jesus desapareceu. Se seu corpo tivesse sido descoberto, não há dúvidas de que os inimigos de Jesus teriam sido rápidos em expor a ressurreição como uma fraude. Com o evento sendo tão divulgado, não parece lógico que pelo menos um historiador, uma testemunha ocular, ou um oponente, viesse a público e declarasse ter visto o corpo de Jesus? O silêncio da história é realmente ensurdecedor quando se trata de evidências contra a história da ressurreição. E assim, sem nenhum corpo à vista, e com um sepulcro que segundo todos os relatos permanecia vazio, Morrison foi forçado a aceitar o fato de que o corpo de Jesus havia de alguma forma desaparecido do sepulcro. Morrison continuou sua pesquisa. Talvez toda a história da ressurreição estivesse relacionada aos ladrões de sepulcros, mas se esse é o caso, como podemos explicar o registro da aparição de Jesus após sua ressurreição? Um grupo crescente de pessoas acreditavam teimosamente que ele havia ressuscitado. O sepulcro estava realmente vazio, mas não foi apenas a ausência do corpo de Jesus que acendeu a imaginação dos seus seguidores, certamente não, se eles mesmos tivessem roubado o corpo. Um evento extraordinário deve ter ocorrido, visto que os seguidores de Jesus pararam de lamentar, pararam de se esconder, e começaram a afirmar destemidamente que tinham visto Jesus vivo e bem. Cada uma das testemunhas oculares relatou que Jesus apareceu de repente aos seus seguidores, principalmente as mulheres. Morrison se perguntou, se realmente houve fraude aqui, por que eles se preocuparam em colocar mulheres no centro da trama? No primeiro século depois de Cristo, as mulheres eram privadas de direitos e status. Para que a história repercutisse, argumentou Morrison, teria sido muito melhor apresentar homens em vez de mulheres, como os primeiros personagens a ver Jesus vivo, e no entanto, são justamente as mulheres que tocam em Jesus, falam com ele, e descobrem pela primeira vez que o sepulcro estava vazio. Depois de algum tempo, de acordo com testemunhas oculares, muitos dos seguidores de Jesus foram abençoados por vê-lo em uma ou mais ocasiões diferentes. Segundo eles, ele mostrou-lhes as mãos e os pés, e pediu que o tocassem. Segundo relatos, ele também comeu com eles, e em outra ocasião até apareceu vivo na frente de mais de 500 de seus seguidores. Por volta do ano 56 d.C., Paulo escreveu, depois disso, apareceram em Betânia mais de 500 irmãos dos quais a maior parte continua viva, mas alguns já morreram. 1 Coríntios 15:6. É muito difícil acreditar que os primeiros seguidores de Jesus tenham inventado tal história, e depois a tenham espalhado entre um público que poderia facilmente ter refutado suas palavras, se tivessem achado o corpo de Jesus. Se a história da ressurreição não aconteceu, por que Paulo forneceu uma lista tão detalhada de testemunhas oculares? Ele certamente teria perdido toda a credibilidade com seus leitores coríntios, se tivesse mentido descaradamente. Paulo contou a uma grande multidão em Cesareia, porque ele e outros crentes estavam convencidos de que Jesus estava vivo. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém.
ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 10, 39-43. Se os relatos de testemunhas oculares não foram suficientes para desafiar o ceticismo de Morrison, o comportamento dos seguidores de Jesus também levantou questões cruciais em sua mente. Um fato histórico que surpreendeu historiadores, psicólogos e céticos, é que aqueles 11 discípulos inicialmente assustados passaram por uma profunda transformação repentina, e estavam dispostos a suportar humilhação, tortura, e até a morte. Todos os 12 apóstolos de Jesus, exceto um, foram executados como mártires. Eles demonstrariam heroísmo em nome de uma suposta mentira, sabendo que eles mesmos teriam roubado o corpo? Os terroristas muçulmanos que realizaram os ataques de 11 de setembro provaram que há pessoas dispostas a morrer por uma causa falsa, se acreditarem nela, mas morrer como um mártir por uma mentira conhecida é uma loucura total. Os apóstolos agiram de forma consistente com a crença sincera de que Jesus havia de fato retornado à vida. Ninguém jamais foi capaz de explicar de forma convincente por que os apóstolos concordariam em morrer por uma suposta mentira, mesmo que todos eles tenham conspirado juntos para mentir sobre a ressurreição de Jesus. Como foi possível que eles alimentassem essa suposta conspiração por décadas, sem que nenhum deles expusesse a mentira por dinheiro ou status? Como Morello escreveu, aqueles que mentem para ganho pessoal não persistem por muito tempo, especialmente diante de dificuldades que superam qualquer ganho possível. Chunk Coulson, cujo nome foi ligado ao escândalo de Watergate, durante o mandato do presidente Nixon, destacou a dificuldade que algumas pessoas têm de perseverar e manter uma mentira ao longo do tempo. Eu sei que a história da ressurreição é verdadeira, e o escândalo de Watergate forneceu a prova disso. Como uma dúzia de pessoas testemunharam que viram Jesus ressuscitado, e eles se apegaram à sua história por mais de 40 anos sem negar uma vez sequer, todos eles foram espancados, torturados, apedrejados, e jogados na prisão, eles não teriam permanecido firmes se não acreditassem de forma convicta que era verdade. O caso Watergate envolveu uma dúzia das pessoas mais poderosas do mundo, e eles não se apegaram à sua história nem por 3 semanas. Você quer me dizer que os apóstolos se apegaram a uma mentira por mais de 40 anos? Isso é impossível. Não há dúvidas de que algo aconteceu, e mudou o destino de todos aqueles homens. O próprio Morrison disse: qualquer um que se depare com essa questão é mais cedo ou mais tarde, forçado a confrontar um fato que não pode ser explicado de forma alguma. E esse é o fato de que esse pequeno grupo experimentou uma profunda convicção, e uma mudança que indica que Jesus realmente ressuscitou. Será que os apóstolos sofriam de alucinações? Algumas pessoas ainda acreditam que o gordo e grisalho Elvis Presley é um visitante regular do Dunkin' Donuts, outros acreditam que passaram a última noite na nave-mãe, na companhia de alienígenas que realizaram experimentos em seus corpos. Algumas pessoas conseguem ver as coisas que querem ver, mesmo que não haja veracidade nelas, e por esta mesma razão, alguns afirmam que os apóstolos ficaram tão perturbados após a crucificação, que seu desejo intenso de ver Jesus vivo, desencadeou uma alucinação coletiva neles. Isso seria possível? O psicólogo Gore Collins, ex-presidente da Associação Americana de Conselheiros Cristãos, foi questionado sobre a possibilidade de alucinações serem a causa da mudança extrema no comportamento dos apóstolos. Collins respondeu dizendo: alucinações são coisas individuais por sua própria natureza. Apenas uma pessoa pode ver uma alucinação ou outra em um dado momento, não é algo que um grupo de pessoas possam ver juntos. A alucinação não é uma possibilidade razoável. Como também argumentou o psicólogo Thomas de Torbura, é inconcebível que 500 homens e mulheres em sã consciência tenham uma experiência sensorial no sentido da visão, audição, ou tato, e que todas essas experiências juntas sejam baseadas inteiramente em alucinação. Além disso, de acordo com a psicologia das alucinações, a pessoa que tem alucinações deve estar no estado de espírito apropriado, e ansiar por ver quem seu coração anseia ver para que sua mente invente essa alucinação. 2 dos líderes mais importantes da fé nazarena primitiva, Tiago e Paulo, declararam firmemente que viram Jesus ressuscitado, sem desejar ou esperar por isso antecipadamente de fato. Paulo ou Saulo de Tarso foi um dos líderes da perseguição aos primeiros seguidores de Jesus, e sua conversão à fé nazarena permanece inexplicável, exceto por seu próprio testemunho de que Jesus lhe apareceu de forma sobrenatural no caminho a Damasco. A teoria da alucinação, portanto, também leva a um beco sem saída. Que outra explicação podemos encontrar para a história da ressurreição?
Alguns céticos ainda não estão convencidos, atribuindo a história da ressurreição a uma lenda originária de uma ou mais pessoas que provavelmente mentiram, ou pensaram ter visto Jesus ressuscitado. Com o tempo a lenda se espalhou de boca em boca, e assim se fortaleceu, e se espalhou da mesma forma que um telefone sem fio. À primeira vista isso parece um cenário perfeitamente razoável, mas há 3 problemas principais com essa teoria. Primeiro, as lendas não se desenvolvem enquanto houver inúmeras testemunhas oculares que possam desmenti-las. O problema é que a história da ressurreição se espalhou muito cedo, e muito rápido, após os eventos em si para ser uma lenda. Em segundo lugar, as lendas se desenvolvem como parte da tradição oral, e não são acompanhadas por documentos históricos recentes e verificáveis, e os evangelhos foram escritos cerca de 3 décadas após a ressurreição. Terceiro, a teoria da lenda não fornece uma explicação para a descoberta do sepulcro vazio, ou para a convicção histórica dos apóstolos, de que Jesus está de fato vivo, e bem. Sendo assim, parece que a teoria da lenda também não se encaixa nos fatos, assim como qualquer outra tentativa de explicar o evento extraordinário da ressurreição. Além disso, a história da ressurreição de Jesus mudou o curso da história nos dias do Império Romano. Como uma lenda poderia produzir um impacto histórico tão tremendo em tão pouco tempo? Morrison se perguntou, como um movimento tão pequeno e insignificante poderia ter ido tão longe? Ele escreveu, em 20 anos, a reivindicação dos camponeses da região da Galileia desafiou a elite judaica dominante, e em menos de 50 anos começou a ameaçar a integridade do Império Romano. Tendo dito tudo o que poderia ser dito, ainda ficamos com o maior mistério de todos: por que a fé nazarena triunfou? Por toda a lógica possível, se a história da ressurreição nunca tivesse acontecido, a fé em Cristo deveria ter perecido na cruz, enquanto os apóstolos fugiam para salvar suas vidas, mas inexplicavelmente isso não aconteceu. Eles se recusaram a fugir, espalharam o evangelho, e fundaram uma crescente comunidade nazarena, que se mantém firme até os dias de hoje. Pense por um momento em quão psicologicamente absurdo é que um pequeno grupo amedrontado, que se escondiam em um sótão num dia, e alguns dias depois se tornaram como uma organização que nenhuma quantidade de perseguição conseguiu silenciar, e então, também tentassem atribuir essa mudança a uma suposta criação de história conspiratória dramática, fictícia e mirabolante. Isso não faria sentido. Após descartar a possibilidade de mito, alucinação, ou falha na autópsia, encontrar evidências conclusivas da descoberta de um sepulcro vazio, e também testemunhas oculares do reaparecimento de Jesus, e incapaz de explicar as mudanças que ocorreram entre os seguidores que o viram, nem sua tremenda influência no mundo, Morrison finalmente se convenceu de que o preconceito contra a ressurreição de Jesus era fundamentalmente errado. Ele começou a escrever outro livro chamado Quem Moveu a Pedra, no qual ele explicou suas novas conclusões. Morrison simplesmente seguiu a cadeia de evidências, até que o quadro geral finalmente ficou claro para ele, e a verdade foi revelada. Ele ficou surpreso ao descobrir que as evidências o levaram a acreditar na história da ressurreição no primeiro capítulo de seu livro. No livro que começou a ser escrito, o antigo cético explicou como as evidências o convenceram de que a história da ressurreição de Jesus foi de fato um evento histórico. Eu me senti como uma pessoa que decide atravessar uma floresta conhecida, a seguir um caminho já trilhado, mas que se encontrou em um lugar que nunca esperava chegar. Morrison não é o único. Muitos céticos, ao examinarem de forma sincera as evidências em torno da ressurreição de Jesus, acabam aceitando-a como o fato mais surpreendente da história humana. C.S. Lewis, que anteriormente considerava a existência de Jesus um mito, também foi convencido pelas evidências da ressurreição de Jesus. Ele disse: algo completamente novo aconteceu aqui na história do universo. Jesus derrotou a morte, a porta que sempre esteve trancada, foi aberta pela primeira vez na história. Vamos examinar as palavras de mais um cético que foi convencido pelas evidências. O professor Simon Greenleaf, um dos maiores juristas americanos, foi uma daquelas pessoas que viam a história da ressurreição de Jesus como nada mais que um mito, mas ele também mudou de posição assim como Morrison. Ele escreveu sua obra-prima jurídica de 3 volumes, um tratado sobre o direito da prova, que é considerado a maior autoridade em literatura jurídica. O sistema jurídico americano que conhecemos hoje é baseado nas leis de prova formuladas por Greenleaf. Em uma de suas aulas de direito, o professor Greenleaf disse aos seus alunos que a história da ressurreição de Jesus não passava de uma lenda. Como ateu, ele não acreditava em milagres. Numa tentativa de contradizer suas palavras, 3 de seus alunos o desafiaram a aplicar suas próprias e célebres leis de evidência, e examinar a história da ressurreição. Após ser confrontado repetidamente, Greenleaf aceitou o desafio, e começou a investigar a cadeia de evidências.
Ele concentrou sua brilhante mente jurídica nos fatos históricos, e tentou provar que a história da ressurreição não passava de ficção, mas ao se aprofundar no registro histórico, Greenleaf ficou surpreso ao descobrir evidências conclusivas que apoiavam a afirmação de que Jesus realmente ressuscitou. O ceticismo de Greenleaf foi desafiado por um evento que mudou o curso da história humana. Greenleaf teve dificuldade em explicar algumas das mudanças dramáticas que ocorreram logo após a morte de Jesus, principalmente o comportamento dos apóstolos, pois não foram apenas um ou dois apóstolos que insistiram em relatar que Jesus havia ressuscitado, mas todos os outros fizeram isso. Greenleaf examinou os fatos usando suas próprias regras de evidências, e estava preparado para dar o veredito. Surpreendentemente, ele mudou completamente sua posição aceitando a ressurreição de Jesus como explicação mais lógica para os eventos que ocorreram logo após a crucificação. O brilhante jurista achou difícil acreditar que os apóstolos pudessem ter mantido a afirmação por tanto tempo, de que Jesus havia ressuscitado, se não o tivessem realmente visto com seus próprios olhos. Em seu livro, Testemunho dos Evangelistas, Greenleaf documentou a cadeia de evidências que o forçou a mudar de ideia em suas conclusões. Ele pede a qualquer um que busque de forma sincera a verdade sobre a ressurreição, que examine as evidências imparcialmente. Greenleaf ficou tão convencido pelo conjunto de evidências que se tornou um devoto seguidor de Cristo. Ele acreditava que qualquer pessoa imparcial que examinasse as evidências de forma honesta, assim como em um tribunal, chegaria à mesma conclusão que ele, que Jesus realmente havia ressuscitado. Por que não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade, segundo Pedro 1,16. Se ainda não for inscrito no canal, considere se inscrever, para ficar por dentro de novos estudos por aqui.